pessoal, eu sou a Renata Leone e esse é o canal Historiando pelo Mundo. Hoje eu vou falar sobre a Revolução Russa e o tempo de São Paulo contribuiu para que eu usasse esse look, né, bem russo, com esse chapéu, que é russo mesmo, para explicar para vocês sobre esse evento que aconteceu e que eu disse no último vídeo, que vocês lembram da Primeira Guerra Mundial, que a Rússia saiu da Primeira Guerra para poder resolver esse seu conflito interno, que é um conflito que já estava vindo há muitos anos e que culminou na Revolução Russa. E para a gente entender o que levou a essa revolução, é só a gente voltar e situar o que acontecia na Rússia no final do século XIX. A maioria das nações e as grandes potências que surgiram viviam em governos já democráticos. A Inglaterra da Rainha Vitória era uma monarquia constitucional e outros países que viviam a sua república, e a Rússia era o quê? Um sistema monárquico ainda e absolutista. Porque o absolutismo a gente acabou com tudo, né? Na verdade foi exatamente a Revolução Francesa no final do século XVIII que veio acabar com esse antigo regime, com o regime absolutista. Mas a Rússia da dinastia dos Romanovs, que já estavam há 300 anos no poder, vivia um absolutismo tardio. E era praticamente um país 80% agrário, os camponeses viviam em condições de miséria, de precários, não tinham direitos trabalhistas, o povo não participava das decisões. Então assim, se a gente voltar e comparar, é exatamente igual como vivia a França às vésperas da Revolução Francesa. Então a Rússia era uma grande potência, tinha domínio sobre vários povos, mas ela se encontrava atrasada em relação às outras potências por causa do seu governo. E quando o Nicolau II assumiu o trono em 1894, quando seu pai morreu, era a grande chance dele dar uma abertura, né, a participação, só que aí ele foi mal influenciado. Na verdade, ele não esperava que o pai morresse, que ele fosse assumir. Ele assume o trono totalmente despreparado, com a influência do Grande-Duque, o Serguei, que ficava no ouvido dele, que ele era o antigo conselheiro do pai dele, para ele continuar com o grande domínio autocrático, e um outro lado de pessoas pedindo para ele dar uma abertura, principalmente o povo. Então ele comete o grande erro de continuar com uma monarquia autocrática. E isso já não tinha mais sentido no que estava vivendo o mundo naquela época. Então essa foi uma das grandes, a despreparação do Nicolau II, que acabou sendo até o último czar e sua família. Além disso, na coroação, o gasto extraordinário que foi feito, acabou não tendo a participação do povo, porque o Nicolau acabou nem aparecendo para cumprimentar o povo, então aquele contraste gritante, palácios maravilhosos, aquele dinheiro sendo gasto e o povo passando fome. Então era o quadro perfeito para uma revolução. E a gente acaba sempre falando, todos os ingredientes é só soltar o fogo e queimar. Então era assim que a Rússia se encontrava. E várias atitudes do Nicolau foram piorando ainda a situação do governo. Em 1904 entrou numa guerra contra o Japão por disputa de territórios na Manchúria, e não tinha sentido ele entrar, os conselheiros pedindo para ele, a situação está complicada, os trabalhadores estão na miséria, ainda a gente vai entrar numa guerra. Ele acabou entrando e perdeu feio do Japão. Aí depois disso, em 1905, foi um momento marcante para a queda de vez do governo dele. Vários trabalhadores estavam fazendo uma manifestação pacífica, pedindo um governo constitucional, e eles chegaram lá na praça, perto do palácio, e o Nicolau acabou falando para represália contra o povo, e mataram vários camponeses. Ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Após esse massacre contra os camponeses do Domingo Sangrento, a situação ficou pior ainda para o Nicolau II, e ele resolveu, por pressão de muita gente, principalmente, né, do povo, que ficou mais revoltado ainda, resolveu instituir a Duma, né, ou o Duma, parlamento. E com a instituição do Duma, a Rússia se transformava numa monarquia constitucional. Só que foi uma monarquia constitucional para inglês ver, porque na verdade o poder continuou nas mãos do Nicolau II, ele decidia tudo.
Parecia mais um circo, porque eles fingiam que deliberavam alguma coisa, mas o Nicolau tinha o poder de vetar, o poder de decidir, então na verdade não mudou nada. Continuou a mesma coisa. E o povo foi se revoltando cada vez mais e a crise na Rússia foi ficando cada vez pior, de fome, de miséria. Apesar de uma tentativa de entrada de capital estrangeiro na Rússia para acelerar a indústria, os trabalhadores estavam cada vez mais miseráveis e não tinham direitos nenhum. Nisso começaram a surgir os governos de oposição, principalmente o Partido Social Democrata, que era dividido em bolcheviques e mencheviques. Bolcheviques fala-se em russo que é a maioria e mencheviques a minoria. Só que tinha uma diferença também, os bolcheviques eles eram mais radicais, eles queriam tomar o poder através da revolução, através da força, através do sangue. E os mencheviques queriam tomar o poder de uma maneira mais light, mais tranquila, uma revolução sem armas. Então essa era o que grande diferenciava os dois partidos. E o líder do partido bolchevique era o Lenin, o Vladimir Lenin. E ele também tinha o apoio do Leon Trotsky. O Partido Social Democrata, então dividido em bolcheviques e mencheviques, eles eram influenciados por Karl Marx, o grande filósofo alemão do século XIX, que tinha a sua teoria que a classe operária, tomando consciência da sua exploração, se uniria e lutaria por um mundo melhor. E foi daí que alas mais radicais ou menos radicais surgiram, pensadores intelectuais. O Lenin tinha um pensamento e o Trotsky foi seu grande, apesar deles terem se unido no partido bolchevique por muito tempo, o Lenin e o Trotsky, eles pensavam diferente, o jeito que eles queriam fazer essa revolução. O Trotsky tinha uma origem mais humilde e na verdade ele era judeu, ele mudou o nome dele para poder também ser aceito, porque existia um grande antissemitismo, um grande repulsa aos judeus, os russos tinham repulsa aos judeus e no momento de conflito eles estavam perseguindo também os judeus, então assim, o Lenin foi muito contra no começo, porque ele, na verdade, o que dizia, eles ficavam, quando eles foram exilados, na época que eles foram perseguidos, os partidos, os membros dos bolcheviques e mencheviques, foram para Paris, Londres, e lá eles faziam as suas grandes discussões, as suas grandes conferências, congressos, só que o Trotsky falava que eles ficavam só no papo, ninguém queria partir mesmo para a ação. Então ficou muito tempo também esse conflito entre eles, mas na hora da revolução mesmo, o Lenin foi o líder dos bolcheviques e o líder da revolução. Outra coisa interessante, a gente vai ouvir falar de 1914, São Petersburgo mudou de nome. Ela foi chamada de Petrogrado. Então, muito se fala a partir de 1914 da tomada do Petrogrado, de conflitos acontecendo no Petrogrado. Nada mais é do que São Petersburgo. Então, o governo do czar, do Nicolau II, estava cada vez mais em decadência e esses partidos cada vez mais fortes, instigando os trabalhadores, instigando o povo. E em 1914, o Nicolau II comete um outro grande erro, entrou na Primeira Guerra Mundial. Né? Foi pressionado por aliados ou também por conflitos que a gente estudou, que estavam tendo mesmo em áreas dominadas pela Rússia. Mas a Rússia já estava num conflito, numa pobreza tão grande, acabou sendo o estopim, ele entrar na Primeira Guerra Mundial. Porque aí os partidos de oposição se aproveitaram e se fortaleceram. Eles fizeram muitos, você vê, se vocês começarem, foi em 1894 que Nicolau II tomou o poder, até 1914, a Primeira Guerra Mundial, teve alguns conflitos, mas assim, diretamente, com toda a força, foi ganhando só força com as coisas que o Nicolau foi fazendo de errado. E o Partido Democrata foi só instigando ainda mais. O que ele precisava? Ele precisava também de armas, ele precisava fazer uma revolução que desse certo, não uma revolução que nem foi Domingo Sangrento, que eles foram uma passeata ou um movimento que depois eles pudessem ser mortos e não ia adiantar nada. A Revolução Russa foi muito bem pensada, a estratégia do Partido Social Democrata para conseguir tomar o poder. E se vocês lembrarem do que eu falei na aula da Primeira Guerra Mundial, quando o conflito direto no Oriente entre a Alemanha e a Rússia foi acabando com a Rússia, né? Porque a Alemanha estava ganhando a guerra no começo e depois quando os Estados Unidos entrou que deu aquele frescor, mas a Rússia já estava
sendo deteriorada, os soldados morrendo, muitos soldados eram camponeses que não sabiam nem lutar e estavam lá, então um sentimento de rebelião dentro do próprio exército começou a surgir. As ideias comunistas, as ideias de revolução começaram a ser infiltradas no exército, e isso foi muito importante, contribuiu para a revolução. Então, assim, muitos do exército começaram a desertar, voltar para casa, se rebelar contra os generais. Então começou a ter esse problema também interno no exército, e eles estando na guerra. Então muitos voltaram. E foi nesse sentimento de revolta, greves que estavam acontecendo na Rússia em 1916, muitas greves, toda essa revolta, que o partido, então, dos bolcheviques aproveitou tudo isso para poder fazer. A situação chegou a um ponto que estava insustentável, e os próprios generais de alta patente aconselharam o Nicolau, praticamente exigiram que ele renunciasse. Então o Nicolau II renuncia e dá fim a uma dinastia de 300 anos do poder dos Romanovs. Quando ele abdica, assume o poder um governo provisório liderado por Alexander Kerensky. O próprio Alexandre Kerensky, ele era também socialista, ideia socialista, só que ele não era uma pessoa radical, ele era mais moderado, pertencia à burguesia, à alta burguesia, então tinha bem essa diferença também. Os que pertenciam à burguesia e os grandes trabalhadores, o pessoal mesmo, os operários, que era a grande maioria do partido bolchevique. O Alexandre Kerensky tentou fazer uma aliança com os sovietes do Petrogrado, que os sovietes eram exatamente os que compunham a Duma, representado pelos trabalhadores, e essa é a burguesia. Então, por um tempo, ele tentou fazer essa aliança com o governo, com essa aliança para ele poder, pelo menos com o governo provisório, dar uma ordem, isso que ele tentou, de tanta crise que estava tendo, dar uma ordem, e ele era a favor de continuar na guerra, mas os bolcheviques eram totalmente contra e queriam que a Rússia se retirasse da guerra. A abdicação do trono e a tomada do poder pelo governo provisório aconteceu em fevereiro, então por isso que a Revolução Russa é dividida em dois momentos. A Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro é a Revolução Burguesa e a Revolução de Outubro é a Revolução Socialista. O repúdio dos bolcheviques à continuidade da guerra foi essencial também para eles conseguirem tomar o poder. Por que aconteceu? Eles começaram a se revoltar contra o governo provisório e começou a ter em alguns lugares, algumas cidades, que os bolcheviques começaram a dominar. Por um momento, teve um momento de conflito com os dois governos ao mesmo tempo. Então, o que a gente fala, foi um momento na história que dois poderes estavam governando ao mesmo tempo. Só que eles já estavam preparando a tomada do poder, os bolcheviques, liderados pelo Lenin, porque o Lenin falava poder total aos sovietes, aos trabalhadores, porque o governo provisório era formado pela burguesia, eles queriam acabar de vez e que o proletariado, os trabalhadores, tomassem o poder e liderassem totalmente a revolução. Para defender os interesses do governo provisório ainda e os interesses da burguesia, os generais de alta patente organizaram-se no Exército Branco e os bolcheviques, o Exército Vermelho. Então teve um embate entre esses dois exércitos, e é famoso porque fica característico depois a cor vermelha, tudo que era liderado pelos comunistas, influenciados pela doutrina de Marx. Em 1917, os bolcheviques assumem o poder. E qual foi a primeira medida que eles fizeram? Foi assinar o Tratado de Paz e a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, como eu já tinha falado para vocês. E além disso, eles, com a liderança do Lenin, que ele que foi que assumiu, eles fizeram a distribuição das terras entre os camponeses tomaram conta, os operários de todo o sistema de trem e de todos os bancos. Então foi feita essa primeira divisão e igualdade dos poderes dados pelos bolcheviques. Os 4 primeiros anos do governo bolchevique foi tomado por uma guerra civil, porque como que ele ia conseguir manter a economia? Tudo bem, foi tudo distribuído, como ele fez, estatizou. Como ia conseguir manter a economia sem um capital?
Então, assim, por um lado ele estava tendo esse problema, essa crise para resolver a parte econômica, o Lenin, e o Trotsky, liderando o Exército Vermelho, conseguiu derrotar o Exército Branco. Então, nesse sentido, a Revolução foi salva, porque na parte de arma de guerra, o Exército Vermelho dominou totalmente o Exército Branco. Para solucionar o problema econômico e para restaurar a confiança do governo, Lenin então instituiu a NEP, a nova política econômica, em que ele permitia a entrada de capital estrangeiro para desenvolver a economia. E essa nova política, a NEP, realmente resultou num avanço e uma melhoria na economia e industrial da Rússia. E em 1922, o Lenin instituiu a União da República Socialista Soviética, a URSS. A partir de então, a Rússia passa a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a morte de Lenin, iniciou-se uma disputa para tomar o poder entre o Trotsky e o Stalin. O Trotsky e o Stalin sempre se odiaram. E o Trotsky sempre também teve problemas com o Lenin. Apesar de eles estarem juntos na Revolução, eles sempre tinham ideias divergentes. Acabou que a maioria decidiu pelo Stalin no poder. E o Stalin acabou expulsando o Trotsky da Rússia. E o Trotsky foi exilado e ele foi viver no México. E em 1940, o Stalin mandou, assim, ele já estava sendo perseguido e vários agentes tentando matar. Vários países se negavam a receber o Trotsky com medo que tivesse um banho de sangue e assim, sobre o poder de um outro país. O único país que acabou recebendo ele, que na verdade quem recebeu o Trotsky foi o Diego Rivera. Aliás, foi a convite dele que ele foi para o México, que era o marido da Frida Kahlo. Eles eram todos comunistas, como muitos intelectuais, pintores, artistas da época. E o Trotsky acabou até tendo um caso com a Frida Kahlo. E ele ficou exilado lá, foi com a esposa, com a Natália, com a Natasha. Os filhos dele tinham sido assassinados lá na Rússia. E ele se exilou lá no México. E o Stalin atrás, teve até um atentado em 1940, um pouco antes dele morrer, que metralharam a casa dele inteira e ele sobreviveu, e acabou que no final quem conseguiu entrar na casa dele foi um agente disfarçado que tomou a confiança do Trotsky e acabou dando uma marretada na cabeça dele, e aí o Trotsky morreu. Tem muita gente que acha que as ideias do Trotsky eram as mais parecidas com o que o Marx pensava, realmente do poder ao povo. Porque o Stalin, quando ele assume o poder, e isso eu vou falar no próximo vídeo do período entre guerras, dos governos totalitários, o Stalin acaba dominando de uma maneira ditatorial. Então tudo aquilo que o Lenin tinha feito com a ajuda do Trotsky, quando o Trotsky perde a eleição, perde a escolha e o Stalin assume como um ditador. E ele transforma a União Soviética em um país ditatorial de ideologia comunista, de ideologia de esquerda. É importante ser dito que de todos as pessoas partidárias do Partido Social Democrata, bolcheviques e mencheviques, como a gente já tinha falado, já tinha uma diferença entre os dois. E dentro do próprio Partido Bolchevique tinham diferenças de alas mais radicais e menos radicais, pessoas que queriam acabar de vez com qualquer possibilidade de voltar à monarquia, de voltar aos czares. Então, assim, a morte dos czares, que aliás é um tema assim, bem divergente, bem polêmico, porque quando eles prenderam o Nicolau II, quando os bolcheviques assumiram, vamos mais para trás, quando o governo provisório assumiu, o Alexander Kerensky ficou responsável pelo bem-estar e segurança da família real. Só que depois, quando os bolcheviques assumiram, eles tomaram a segurança da família real, isolaram a família, eram o Nicolau, a imperatriz, a Alexandra, os filhos, eram 4 meninas e mais um menino, e eles levaram eles isolados para uma floresta na Sibéria. E eles ficaram muito tempo lá, e sempre teve uma tentativa, tanto do Exército Branco, quanto também de outras potências, a nobreza, de tentar resgatar a família, mas também ninguém sabia o paradeiro. E quando o Lenin assumiu,
Ele antigamente, antes de assumir, ele era a favor da execução da família real, só que ele sabia que se ele mandasse executar, ele podia ficar com a popularidade meio balançada, principalmente em relação às outras potências da Europa. Então, a princípio, ele não queria que executasse, só que os membros mais radicais queriam de qualquer jeito, e não teve jeito. Quando o exército branco começou a chegar próximo do resgate, eles executaram, só que as pessoas acharam que executaram só o Nicolau. Só que eles mataram todo mundo. Eles fizeram com que a família fosse pro porão e eles atiraram nas meninas, atiraram no menino, mataram todo mundo de uma maneira muito cruel. E na verdade, a princípio, só ficaram sabendo que o Nicolau tinha morrido. Não sabia do paradeiro do resto da família. E muita lenda surgiu de que a filha mais nova, Anastácia, conseguiu sobreviver e que ela se fugiu e veio uma falsa Anastácia aparecer para falar que ela era herdeira. E só depois, quando a União Soviética caiu e o regime abriu, que eles conseguiram encontrar todos os corpos e enterrá-los na Catedral de São Petersburgo, com um enterro decente, digno de uma família que foi real, que foi que dominou a Rússia por 300 anos. Então, muitas coisas aconteceram nesse fechamento da União Soviética. O Lenin queria transformar, ele queria levar a revolução para a Europa toda, para o mundo todo, né? E ele acabou não conseguindo. Quando o Stalin entrou, ele entrou com uma mão da ditadura, mão da força. E aí agora no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o surgimento dos regimes totalitários, tanto de esquerda quanto de direita, que foi os de direita foram os inspirados no fascismo e nazismo, que vai ser então uma consequência para a Segunda Guerra Mundial. E aí aqui eu vou interessante falar para vocês que nesse último mês eu assisti 3 séries que tem a ver com os acontecimentos da Revolução Russa. Eu falo 3 séries, mas 2 são realmente no momento da Revolução. Os Últimos Czares é uma série muito bem feita, com depoimentos históricos, que fala exatamente desde a coroação do Nicolau II, seu casamento, o nascimento dos filhos. Vai contar todo o processo antes do que culminou a Revolução Russa. É uma série muito bonita que mostra exatamente desde quando ele foi coroado, Nicolau II, até o momento em que que a família é executada. E aí, na carona, vem uma série também, as 2 do Netflix, tá? Trotsky, que fala exatamente, conta a história do Trotsky. Então o Trotsky aparece e começa ele lá no México, e ele começa a ter as lembranças de todos os momentos da fase que ele passou na Revolução. E o único incômodo que talvez pode ter nessa série é que ela se você deixar o áudio original é em russo, né? Mas é bem legal, é interessante você assistir, porque vai contar também o envolvimento dele com a Frida, depois mais agora. Então ele vai e volta, o relacionamento que ele tinha conflituoso com o Lenin, o ódio que ele sentia pelo Stalin, as divergências todas. E é interessante para você ver os bastidores de como não foi nada perfeito e que existiam várias divergências entre os próprios revolucionários comunistas, né? Isso é bem legal. E a série Chernobyl, que para mim foi uma obra-prima feita pela HBO, e uma série, assim, são 5 capítulos, são 5 longos capítulos que contam exatamente, isso a gente já tá falando mais pra frente, tá? Isso a gente tá falando em 1986. Mas por que eu falo das 3? Porque com o acidente de Chernobyl veio coroar o quê? A decadência que já estava na União Soviética. E o que acontece em Chernobyl, a tentativa do Gorbachev de deixar fechado, de não sair, de não contar o que aconteceu e tentar minimizar um acontecimento que foi terrível, proporções catastróficas que a gente não sabe até hoje realmente qual foi a consequência, porque foi muito grave. A União Soviética tentou esconder o máximo o que aconteceu, tentando falar que foi uma coisa pequena, mas foi uma coisa monumental. Então, assim, e o crédito que se dá, que eu acredito também, que a União Soviética acabou indo por um fim o acidente de Chernobyl foi o estopim para o fim da União Soviética. Então, assim, é interessante você assistir essas 3 séries do início,
a decadência, tudo que a gente depois vai ver no próximo vídeo que eu vou falar do governo do Stalin totalitário, porque acabou indo para um viés totalmente diferente do que os revolucionários acreditavam quando eles tomaram o poder. Então, assim, o frescor que eles tinham no começo, a tentativa da revolução, de instituir o comunismo, acabou indo para um outro viés com a tomada do Stalin no poder. E, na verdade, a gente vai entender o porquê que todos esses governos totalitários se instauraram no período pós Primeira Guerra Mundial e que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, porque teve uma crise econômica no mundo, né? E eu vou falar sobre isso. Em 1929, a quebra da bolsa em Nova York, então tudo que caminhou para que acontecesse isso. Então eu vou dividir em 2 vídeos até, vou falar um sobre o surgimento dos governos totalitários e um outro sobre o surgimento de países. Lembra que eu até tinha falado no vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, de novos países que surgiram, que depois mais pra frente, mais recente agora, anos 90, eles acabaram também se desmembrando todo. Então a gente precisa entender o que aconteceu das consequências da Primeira Guerra Mundial e a maior acontecimento que foi essa revolução comunista. E por isso essa aula especial hoje para vocês. Eu estou aqui escavusca, totalmente escavusca, com esta roupa totalmente russa. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus likes, me sigam nos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Deixem suas perguntas, suas dúvidas. E até a próxima com o Período Entre Guerras. Um beijo.